eu sou o PhD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com sua pequena dose semanal de lucidez. No vídeo dessa semana, vou estar fazendo a parte 2 da minissérie Misoginia, que eu estou fazendo aqui, de como ela surgiu, por que ela se mantém, o que o decorrer da história fez com que ela se mantesse e, é claro, a guerra entre sexos que isso acabou gerando. A parte 1 vai estar no izinho e o primeiro link da descrição e provavelmente o único. Bom, chega de enrolação. Para a parte 2, eu vou estar deixando um contexto, vamos dizer, de 1900 para frente, já que seria algo mais contemporâneo. E a primeira coisa foi nas guerras mundiais em que as mulheres começaram a ter que entrar no mercado de trabalho, posteriormente foram ganhando direitos e hoje fazem parte do mercado de trabalho. Mas percebam que há uma certa faca de dois gumes nisso, porque o fato das mulheres poderem ingressar no mercado de trabalho fazem com que os homens percam valor no mercado de relacionamentos, já que sempre se teve, ao decorrer de toda a história da humanidade, o homem provém para a família e a mulher cuida dos seus filhos e uma coisa assim, sabe? Esse é só um pedaço, mas eu ainda falaria um monte de coisas sobre as certas aquisições de direitos que acabam gerando uma faca de dois gumes, até mesmo um monte de direitos trabalhistas que acabam gerando uma faca de dois gumes, mas isso é até um outro vídeo. Puxando essa vertente de aquisição de direitos, veio também certas coisas como homens e mulheres devem ser iguais, que seriam as vertentes feministas iniciais ali dos anos 60, 50, em que diziam que as mulheres e os homens deveriam ter os mesmos direitos. Aí começou a ter o ponto de que elas obtiveram a maioria deles. Aí depois, hoje em dia, se tem a vertente de que diz que o feminismo quer que os homens e as mulheres sejam iguais, mas que todas as mulheres sejam iguais aos, sei lá, 10% dos homens que são os mais bem de vida. Ah, mas quem que elas pegam de exemplo? O cara que tá ali trabalhando de pedreiro? O cara que tá ali trabalhando com esgoto? Ou o gari? Esse tipo de coisa? Não. Comparado, por exemplo, a mulheres que estivessem fazendo um serviço de salário razoavelmente próximo, mas claro, com muito menos periculosidade. Por exemplo, ser secretária, talvez? Não. Estão comparando mulheres normais, vamos dizer assim, com empregos que não são, claro, deteriorantes, mas também não dão nenhuma fortuna, com homens como Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, por aí vai, dizendo que esses são o padrão de que os homens podem ter. Por um lado, isso tem até um ponto, porque é o seguinte: se tem uma coisa que o mundo fez para essa divisão entre homens e mulheres, é que é assim. Parece que os homens, eles são os mais extremos e o que conseguem chegar mais fácil aos extremos. Por exemplo, ao mesmo tempo que a maioria dos bilionários do mundo são homens, a maioria dos sem-teto também são. E isso se tem certas coisas como, ao mesmo tempo que as mulheres são mais protegidas e mais auxiliadas do que a gente em situações precárias, elas também são mais subestimadas em certas coisas como inteligência ou valor em si em sua profissão, ou simplesmente vagas no mercado de trabalho ou no cenário corporativo internacional, que fazem com que elas não consigam ascender tanto. Ou seja, homens são mais fáceis de serem, vamos dizer, extremos, seja o extremo ruim ou o extremo bom, enquanto as mulheres praticamente sempre vão ter um imã que os leva ao meio. E claramente isso está levando a gente para essa guerra de sexos aí, porque claramente ninguém é igual. Então podem existir homens que querem só ficar ali no meio termo e mulheres que querem ser extremas, sendo dispostas a ascender, mas pelos seus próprios métodos. Assim como existirão mulheres que se sentirão ofendidas com certo suporte adicional que é dado a elas. O terceiro ponto da modernidade, bem importante que eu vou estar colocando, é justamente esse apoio que é vos dado unidirecionalmente. Um bom exemplo disso é quando falamos de saúde mental, em que a saúde mental dos homens é geralmente negligenciada. É até um dos motivos de eu ter feito esse canal, para falar a verdade, em que eu viso, ainda quando a comunidade aqui crescer, criar um Discord exatamente para falar sobre homens que tenham seus próprios problemas e queiram discutir com outros colegas, assim, querendo extravasar ou ter outras perspectivas. Justamente porque quando falamos dos nossos problemas, principalmente da nossa saúde mental, nós somos silenciados. Sejamos homens, não é mesmo?
Outro ponto importante que eu tenho que colocar aqui são as verdades que estão sendo retratadas e reconhecidas pelas pessoas hoje. Se a gente fosse ver casais ali, praticamente coisa de televisão dos anos 60, seriam algo bem utópico, ou melhor, algo bem romanticamente utópico, vamos dizer. Hoje, como nós temos noções de certas verdades, como por exemplo a aparência importa e pra caramba, certas coisas estão além do seu controle e infelizmente isso faz de você uma pessoa mais ou menos atraente. E esse tipo de coisa que, por exemplo, a Red Pill ou até a Black Pill falaria, se você vê esse tipo de coisa com esses termos, sabe que independente do seu sexo ou da sua sexualidade, você tem certas coisas que são moralmente questionáveis, justamente porque você acha certas pessoas atraentes e certas pessoas não. Eu já fiz 2 vídeos sobre isso, vou estar deixando aqui no izinho. Mas daí, certas pessoas de um sexo estão tentando piorar a imagem das pessoas que não as acham atraentes. Como um ex-gordo, vamos dizer assim, ou quase isso, acho que eu tenho uma posição pra falar aqui que eu não queria um falso moralismo de que pessoas dizem que pessoas gordas são bonitas assim, que sei lá o que, e na prática não o fazem. Eu queria simplesmente que, não sei, isso não fosse dito, ou então que, sei lá, eu fiz alguém pagasse uma plástica pra mim. Mas no geral, a gente tá extrapolando limites e fazendo com que as pessoas acreditem em mentiras. E aí é que um ponto chave dessa guerra e dessas verdades que são contadas. Quanto mulheres, muitas vezes por esse falso moralismo e pelo medo de ser taxadas como má, como egoísta ou tudo mais, acabam por esse falso moralismo fazendo com que o ego dessas pessoas aumente exponencialmente. Enquanto isso, nós homens não temos coragem de falar sobre nossas próprias preferências, sobre esse tipo de coisa. Não, eu tenho o direito de ficar com aquele que eu quero ficar, ou pegar quem eu quero pegar e por aí vai. Mas daqui a pouco parece que isso aí já não vai ser um direito nosso. O último ponto que eu vou estar deixando aqui, eu ainda vou fazer um vídeo inteiro sobre isso, que é sobre a sexualização. Mulheres não querem ser sexualizadas, pelo menos é o que diz a nossa sociedade. Aí chega em qualquer rede social praticamente e elas se sexualizam. É até um ponto que nós homens realmente não precisamos sexualizar as mulheres porque elas já vão fazer isso sozinhas. Isso tudo por aumento de ego e por desejo de ser desejadas. Mas enfim, isso não é o ponto em si. As pessoas querem, às vezes até os homens acabam se sexualizando um monte de vezes também em rede social. Mas as pessoas querem ser sexualizadas ou ter esse tipo de pensamento. Ah, vocês sabem do que eu tô falando. Somente de pessoas que vos agradem. Ou não exatamente que as agrade, mas sim que seja benéfico sem ter muitas consequências contrárias a isso. Por exemplo, se eu estiver me sexualizando, mas ganhando dinheiro com isso, aí eu não vou ter muitos problemas. Mas se eu estiver me sexualizando e aparecer gente estranha começar a me circular ou a chegar na minha rede social e começar a mandar mensagens estranhas, eu não quero isso e vou falar até mal da sexualização. Ao mesmo tempo que também eu quero me sexualizar para ser como se fosse minha vitrine virtual e fazer com que um cara ou uma menina gostosa, alguma coisa assim, enfim, uma pessoa de alto valor no mercado de relacionamentos chegue na minha rede social e me mande uma mensagem. Surge a vertente de que você não pode julgar as pessoas pelas ações delas no sentido quase de tipo, como é que eu coloco isso? Já sei. O fato de eu me sexualizar não mais de mim uma Para concluir então, a parte 2 aqui falando do conceito um pouco mais recente, contemporâneo. Basicamente, o que está conseguindo consolidar a misoginia moderna é o fato da gente estar tirando o valor da vida num conceito totalmente geral, seja no mercado de trabalho, seja no mercado de relacionamento, seja a própria saúde deles que é negligenciada, e colocando ao ponto de que você tem que ser 10% ali superior, ou você não é nada. Juntando isso com o fato de que
as ações, falas e consequências de todas as pessoas já não vêm mais a calhar. Todas são diferentes entre si e, principalmente, as consequências são evitadas a todo custo, apesar das ações serem, bom, cada vez mais procuradas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Caso as ideias não tenham ficado tão confusas, podem comentar aí o que quiserem, porque a minha cabeça anda bem confusa também. E, bom, lembre-se sempre, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. E, bom, acho que um dos principais objetivos dessa série é a compreensão um pelo outro. Quem sabe eu não vou acabar conseguindo. Mas, até lá, vai ser continuar essa treta. E até semana que vem.